Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 3, um verdadeiro clamor da alma em meio ao caos. Prepare o seu coração, porque esta não é apenas uma leitura. É uma convocação à confiança, uma oração poderosa de quem já enfrentou traições profundas, perseguições intensas e batalhas espirituais sombrias. Feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, meu escudo fiel, refúgio seguro em dias de angústia e confusão, levanta agora a tua mão poderosa sobre mim e dissipa todo medo que tenta invadir meu coração. Fortalece meu espírito com coragem e renova em mim uma paz interior que excede todo o entendimento. Livra-me dos inimigos ocultos, das armadilhas espirituais e das batalhas invisíveis que travo todos os dias. Mesmo em meio à guerra, que eu encontre descanso pleno em ti, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Concedei-me libertação espiritual, quebrando correntes que me prendem e me conduzindo à vitória que só o Senhor pode garantir. Que minha fé permaneça firme, inabalável, mesmo diante das tempestades, e que a tua exaltação se revele em cada detalhe da minha história, trazendo glória ao teu nome. Amém. O Salmo 3 foi escrito por Davi em um dos momentos mais sombrios da sua vida, a fuga de seu próprio filho, Absalão. Imagine a dor de ser perseguido por alguém que saiu do seu ventre afetivo, alguém que cresceu sob seu teto. Davi estava cercado por inimigos, sentindo o peso da traição, do abandono e do medo. E mesmo assim, ele escolheu clamar. Ele escolheu confiar. Ele se lançou aos pés de Deus, declarando: Tu, Senhor, és o meu escudo. Nesse cântico, encontramos temas profundos e atemporais, a proteção divina que não falha, a confiança em Deus mesmo diante do medo, o clamor que rasga os céus, a batalha espiritual travada em silêncio, a fé inabalável que resiste à dor e a promessa da vitória garantida. Davi nos mostra que mesmo nas piores crises da alma, é possível encontrar paz interior e descanso em Deus. E por que esse salmo continua tão relevante hoje? Porque muitos de nós enfrentamos traições, perdas e lutas invisíveis. Há quem esteja vivendo cercado de pressões, dúvidas e até mesmo ataques espirituais silenciosos. Talvez você esteja cansado, com medo, sentindo-se sozinho. Mas há uma saída, há um lugar de refúgio. E é sobre isso que vamos falar. Continue comigo nessa jornada. Cada versículo vai acender uma luz no seu espírito. Cada palavra vai restaurar sua fé e renovar a sua coragem. Hoje, você vai entender como esse salmo pode ser uma arma poderosa para vencer o medo, encontrar descanso em Deus e experimentar uma libertação espiritual real e duradoura. Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi começa esse salmo com um clamor sincero. Ele não disfarça o caos ao redor, ele expõe. Está cercado por adversários, muitos deles antigos aliados. Isso nos lembra que a batalha espiritual, muitas vezes, não grita, ela sussurra dentro de casa, entre os amigos, no íntimo da alma. O coração dele se aperta, mas sua voz se eleva. Em vez de afundar, ele escolhe confiar em Deus como seu refúgio. Quantas vezes também nos sentimos assim? Cercados por situações que fogem do nosso controle, pressionados por problemas que vêm de todos os lados. Há momentos em que tudo parece dar errado, e as forças contrárias se multiplicam. Mas é nesse cenário que a confiança em Deus se torna nossa âncora. Ele não muda. Ele não falha. Mesmo no caos, Ele é o nosso escudo fiel. É importante entender que Davi não foi poupado do sofrimento. Ele foi exposto, humilhado e perseguido. Mas mesmo assim, ele reconheceu que sua proteção vinha do alto. Essa é a chave da libertação espiritual, saber que a guerra pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. A confiança em Deus não nos isenta da batalha, mas garante que a vitória virá. Porque em Cristo, a vitória é garantida. A oração de Davi, nesse contexto, não é apenas um grito por ajuda, é uma declaração de fé inabalável. Ele reconhece o número dos inimigos, mas não se entrega ao desespero. Essa atitude revela maturidade espiritual. Em tempos de perseguição, em meio à batalha espiritual, precisamos lembrar que nosso clamor tem endereço certo, o trono da graça. Deus nos ouve, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui está uma verdade poderosa: quando buscamos refúgio em Deus, Ele se torna o nosso abrigo inabalável. Mesmo quando os inimigos são muitos,
mesmo quando as notícias são ruins, mesmo quando o medo bate à porta, o Senhor é o nosso lugar seguro. É nele que encontramos paz interior, força e coragem para enfrentar qualquer tempestade. Ele é a nossa rocha firme em meio ao caos. Salmo 3, versículo 2: Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. As palavras desse versículo carregam uma dor profunda não apenas pelas ameaças externas, mas pela humilhação e julgamento vindos de quem Davi menos esperava. Não há salvação para ele em Deus. Quantas vezes ouvimos frases parecidas? Quando o mundo tenta definir nosso destino com base em nossos erros ou quedas, sentimos o peso da injustiça e da traição. Mas o coração de quem confia no Senhor não se curva diante da voz dos acusadores. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Isso por si só já era doloroso. Mas ainda pior era ouvir que até sua fé estava sendo colocada em dúvida. Era como se dissessem: ele foi longe demais, nem Deus vai salvá-lo agora. O ataque não era só físico, era espiritual. Era uma tentativa cruel de minar sua confiança em Deus, de apagar sua esperança. E assim acontece conosco em batalhas espirituais invisíveis. Mas a verdade é que Deus conhece o coração. Enquanto os outros apontam o dedo, Ele estende a mão. Enquanto o mundo julga com frieza, o Pai nos acolhe com misericórdia. A oração poderosa nasce exatamente nesses momentos de injustiça, quando tudo em nós quer desistir, mas o Espírito nos chama a resistir. Mesmo diante das traições mais dolorosas, Deus não abandona os seus. Davi responde ao ataque com fé. Ele não tenta se justificar diante dos homens, ele se volta a Deus. Essa postura revela maturidade espiritual e confiança plena no caráter divino. Quando somos vítimas de calúnia, rejeição ou desprezo, devemos lembrar: nossa identidade não está no que dizem de nós, mas no que Deus declara a nosso respeito. Ele nos guarda, nos levanta e nos justifica no tempo certo. A exaltação divina vem para aqueles que não se entregam ao veneno da mágoa. Davi nos ensina que não há traição que consiga impedir os planos de Deus. Quando enfrentamos injustiças com o coração alinhado ao céu, nos tornamos instrumentos de vitória garantida. Não precisamos da aprovação dos homens quando temos a promessa do Pai. Ele é fiel para transformar toda dor em testemunho de libertação espiritual. Salmo 3, versículo 4: Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele do seu santo monte me respondeu. A oração é mais que palavras ditas no silêncio, é a arma invisível que rompe barreiras espirituais. Davi não apenas pensou em Deus, ele clamou com a voz. Ele declarou sua fé em alta voz, num ato de ousadia e confiança. Ele sabia que, mesmo no meio da guerra, Deus ouve. E do seu santo monte, o Senhor respondeu. Essa é a chave para uma fé inabalável: orar, mesmo quando tudo parece calado ao nosso redor. A oração constante é o combustível da alma. É ela que nos mantém de pé quando a batalha espiritual se intensifica. Assim como Ana orou com lágrimas, Daniel com disciplina e Elias com fervor, somos chamados a buscar a face de Deus sem cessar. Não importa o tamanho da luta, o que move o sobrenatural não é o volume da nossa voz, mas a constância da nossa fé. Existem momentos em que nos sentimos sem forças até para falar, mas até o nosso suspiro, quando feito diante de Deus, é uma oração poderosa. Davi aprendeu isso em meio à dor. Ele não ficou em silêncio. Ele clamou, porque quando a alma fala com o céu responde à alma. E esse clamor não volta vazio. Ele atravessa as trevas, rompe fortalezas e atrai a presença divina para perto de nós. O inimigo quer nos calar. Ele sabe que a oração liberta, cura e transforma. Por isso, ele tenta nos fazer acreditar que Deus está distante. Mas a verdade é que, ao orar, abrimos portas para a intervenção direta do Pai. Ele responde do seu santo monte. Ele se inclina para ouvir cada lágrima, cada gemido, cada palavra que sai do nosso espírito em fé. Deus nunca está indiferente ao nosso clamor. O segredo de vencer o medo, a ansiedade e os ataques espirituais está em manter o coração em constante diálogo com o céu. A oração não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Davi nos mostra que o clamor move o céu e traz respostas que o mundo não pode entender. Não pare de orar. Ore até que a resposta venha. Porque o Deus que te ouve é o mesmo que te sustenta, te fortalece e te dá vitória garantida. Salmo 3, versículo 3: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Em meio às ameaças,
Davi ergue sua voz com uma das declarações mais poderosas da fé: Tu, Senhor, és um escudo para mim. Não era um escudo físico, era a proteção divina invisível, mas inabalável. Ele estava cercado por inimigos, mas sabia que a força que o guardava era maior do que aqueles que tentavam derrubá-lo. Essa confiança em Deus é o que nos sustenta quando o mundo tenta nos abater. O escudo de Deus não apenas nos protege, ele nos honra. Davi chama o Senhor de sua glória, aquele que exalta a sua cabeça. Em outras palavras, mesmo quando estamos curvados pela dor, ele nos levanta. Mesmo quando estamos envergonhados, ele nos restaura. Mesmo quando o mundo nos quer ver no chão, ele nos coloca de pé. Isso é proteção divina que vai além do físico, é cuidado emocional e espiritual. Em tempos de perseguição, precisamos dessa proteção. Precisamos de um escudo que resista às setas inflamadas do inimigo, palavras duras, julgamentos, calúnias, pensamentos destrutivos. Só o Senhor pode nos blindar por completo. Ele nos envolve com sua presença e nos esconde à sombra das suas asas. A batalha espiritual pode ser intensa, mas quem tem Deus como escudo não será derrotado. Há força e coragem para quem confia nesse escudo. Davi não apenas sobreviveu, ele avançou. Porque quando estamos escondidos em Deus, os ataques não nos definem, apenas nos moldam. Mesmo em meio à guerra, podemos levantar a cabeça. Podemos descansar em Deus, sabendo que Ele nos guarda enquanto lutamos. E o mais lindo é que Ele luta por nós também. Ele vai à frente. Ele abre caminhos. Se hoje você se sente vulnerável, acuado, sem forças, lembre-se desta verdade: Deus é o seu escudo. Ele está cercando você agora. Nenhum inimigo oculto, nenhuma seta do mal, nenhum plano do inferno poderá prosperar contra quem está debaixo da proteção do Altíssimo. Confie, clame, e receba hoje essa segurança que vem do céu, a certeza de que você está guardado por um Deus que nunca perde batalhas. Salmo 3, versículo 6: Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Medo, uma das armas mais sutis do inimigo. Ele paralisa, bloqueia decisões, sabota sonhos e enfraquece a fé. Davi tinha motivos de sobra para temer, milhares o cercavam, inclusive sua própria carne e sangue. Mas ele declarou com ousadia: Não temerei. Essa frase não vem de alguém sem luta, mas de alguém que decidiu confiar. O segredo está aqui: quando confiamos em Deus, vencemos o medo. Essa confiança não é construída da noite pro dia. Ela nasce da experiência com Deus, da oração constante, do descanso em sua presença. O medo até bate a porta, mas a fé é quem atende. A batalha espiritual é real, mas maior é o que está em nós. Quando oramos com autoridade, quando usamos a palavra como espada e a fé como escudo, somos fortalecidos por dentro. Deus nos dá força e coragem. Quantos hoje vivem sufocados por inseguranças? Medo do futuro, da escassez, de falhar, de ser abandonado, de adoecer, mas o Salmo 3 nos ensina que é possível viver com paz interior, mesmo em meio ao caos. A segurança não vem das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está no controle. E se Ele está conosco, não importa quantos se levantem contra nós. A vitória é garantida. Vencer o medo é um processo. Não é fingir que ele não existe, mas é escolher não ser dominado por ele. É orar mesmo com as pernas tremendo. É declarar a proteção divina quando tudo parece ameaçador. É confiar em Deus mesmo quando tudo à nossa volta grita insegurança. Foi isso que Davi fez. E é isso que somos chamados a fazer: enfrentar as trevas com a luz da fé inabalável. Hoje, ore com ousadia. Repreenda o medo em nome de Jesus. Declare libertação espiritual sobre sua mente, sobre sua casa, sobre seus pensamentos. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Levante-se em oração, coloque os pés no chão com firmeza e diga: Não temerei. Porque quem tem Deus como escudo vive em descanso, mesmo cercado por milhares. Salmo 3, versículo 7: Levantate, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, nos queixos quebraste os dentes dos ímpios. Esse versículo é um grito de guerra espiritual. Davi clama: Levanta-te, Senhor. Porque ele entende que só Deus tem poder para desfazer laços ocultos e esmagar as forças do mal. Ele reconhece que a libertação espiritual não vem do esforço humano, mas da intervenção divina. Quando Deus se levanta, as cadeias caem. O que era impossível se quebra.
Os inimigos ocultos perdem força, e o livramento vem com poder. A imagem usada por Davi é forte Deus ferindo os inimigos no queixo e quebrando seus dentes. Isso simboliza o silenciar das acusações, o fim da opressão, a destruição de toda influência maligna. Muitos vivem presos em correntes que não são visíveis medos, vícios, pensamentos destrutivos, sentimentos de culpa. Mas o Senhor é especialista em quebrar grilhões. Sua palavra é martelo que despedaça rochas. Essa é a essência da libertação espiritual, deixar que Deus atue onde nossas mãos não alcançam. Quando clamamos com fé, como Davi fez, o Senhor se manifesta com justiça. Ele entra na batalha, fecha bocas mentirosas, anula maldições e desfaz emboscadas. Não há poder maior do que o do nosso Deus. O clamor sincero sempre será respondido com ação sobrenatural. Ele não fica indiferente ao nosso sofrimento. Se você sente que há correntes invisíveis te prendendo, este é o momento de clamar. Deus continua quebrando os dentes do inimigo, desarmando acusações, desfazendo pactos de trevas e libertando corações oprimidos. A oração poderosa abre o céu sobre a sua vida. Declare agora: levantai-te, Senhor, e veja o impossível se dobrar diante daquele que reina para sempre. Davi sabia que a batalha era espiritual, e que só o Deus Todo-Poderoso poderia vencer por ele. Assim como ele, precisamos confiar no agir divino, mesmo quando não vemos. Porque a verdadeira guerra acontece no invisível. Mas a boa notícia é que a vitória já foi garantida. Clame, confie e veja Deus quebrar correntes, romper cadeias e te fazer caminhar livre, leve e cheio de paz interior. Salmo 3, versículo 3: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi afirma com convicção: Tu és o que exalta a minha cabeça. Ele não está falando de vaidade, mas de restauração. Depois da vergonha, vem a honra. Depois da humilhação, Deus traz exaltação. Quem confia no Senhor pode até ser rebaixado pelos homens, mas será levantado pelas mãos do Altíssimo. Essa é a essência da vitória garantida, não vem da força própria, mas da fidelidade divina que nunca falha. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José foi lançado na prisão, mas Deus o exaltou como governador. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas saiu dela mais respeitado do que nunca. E Jesus foi desprezado, rejeitado, crucificado. Mas Deus o exaltou soberanamente. Quem anda com Deus pode até ser humilhado por um tempo, mas nunca será esquecido. No tempo certo, a exaltação virá. Davi escreve esse salmo em fuga, com a cabeça coberta pela dor. Mas ele já profetiza o futuro com fé inabalável: Tu exaltarás a minha cabeça. E assim também deve ser nossa postura, declarar a vitória mesmo em meio à guerra. Deus nos dá força e coragem para enfrentar os processos, sabendo que no fim, o nome dele será glorificado através da nossa história. Ele é especialista em virar páginas. Não importa o tamanho da queda, a profundidade da cova ou a força da oposição, quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode impedir. E ele não levanta apenas por levantar. Ele restaura, honra, cura, transforma. A exaltação divina não é sobre reconhecimento humano, é sobre cumprir o propósito do céu na nossa vida. Quando você permanece fiel, o céu se move por você. Então, se hoje você está vivendo momentos difíceis, lembre-se, sua vitória já está decretada. Deus vê sua fidelidade, seu clamor, sua entrega. E Ele vai te levantar. Ele vai exaltar a sua cabeça diante dos que disseram que era o fim. A vitória é certa, porque vem das mãos daquele que nunca perde batalhas. Confie, persevere e se prepare para viver um novo tempo de honra, restauração e glória. Salmo versículo 5: Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. É quase inacreditável imaginar que alguém em fuga, cercado por inimigos, consiga dizer: Eu me deitei e dormi. Mas Davi diz: porque ele conhecia o segredo do verdadeiro descanso, confiar em Deus. Em plena batalha espiritual, ele encontrou paz interior. Não porque os problemas haviam sumido, mas porque o coração dele estava ancorado na presença do Altíssimo. A confiança em Deus traz descanso mesmo em tempos de guerra. Quantas noites mal dormidas você já teve por causa da ansiedade? Quantas madrugadas acordado, imaginando cenários e lutando mentalmente contra aquilo que você não pode controlar? Davi também poderia ter sido consumido por esse turbilhão,
mas ele fez algo diferente e entregou tudo nas mãos do Senhor. A oração poderosa feita antes do sono foi o remédio da alma. E o resultado? Ele dormiu e acordou em paz. O sono de Davi é um símbolo de fé. Ele não só adormeceu, ele acordou sustentado por Deus. Isso nos mostra que, mesmo enquanto dormimos, o Senhor continua operando. Ele vigia cada passo, cada pensamento, cada detalhe. Mesmo quando não vemos, ele está agindo. Isso é proteção divina em sua forma mais pura. E quem confia nessa verdade pode descansar sem medo do amanhã. O descanso em Deus é mais do que ausência de barulho, é presença de paz. Mesmo que as circunstâncias gritem, mesmo que os inimigos cercam, mesmo que as emoções estejam abaladas, existe um lugar secreto de descanso para quem decide confiar. Deus cuida do corpo, da mente, do espírito. Ele restaura enquanto descansamos. Ele renova, cura, fortalece. Ele sustenta. Hoje, se você se sente exausto, sobrecarregado, sem forças, faça como Davi. Deite-se e descanse, confiando que o Senhor está no controle. Ele vai sustentar você. Vai renovar suas forças. A batalha ainda pode não ter terminado, mas a paz já foi liberada. E essa paz excede o entendimento, invade o coração e nos prepara para a vitória que já está a caminho. Descanse em Deus, Ele está cuidando de tudo. Salmo 3, versículo 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi encerra o salmo com uma declaração firme e cheia de esperança: a salvação vem do Senhor. Não das estratégias humanas, não da força do braço, não de alianças políticas, mas unicamente de Deus. Esse é o ponto de virada de toda a jornada espiritual: reconhecer que somente o Senhor pode salvar, restaurar, libertar e transformar. É Ele quem nos conduz à vitória garantida e à vida abundante. Esse versículo nos revela algo lindo: a bênção de Deus não é só individual, ela é coletiva. Davi clama por salvação, mas também pede: sobre o teu povo seja a tua bênção. Isso nos ensina a interceder, a olhar para além de nós mesmos, a desejar que a libertação espiritual, a proteção divina e a paz interior alcancem todos ao nosso redor. A bênção do Senhor é completa e ela está sobre a sua vida. A salvação aqui não fala apenas da alma eterna, mas também de livramentos diários, de curas, de provisões inesperadas, de portas abertas em meio à crise. A salvação de Deus alcança o espírito, mas também as necessidades do corpo e da mente. É uma ação completa. Quando confiamos em Deus com fé inabalável, experimentamos essa salvação em cada detalhe do nosso caminhar. E onde há salvação, há bênção. A presença de Deus atrai favor. Mesmo em tempos difíceis, o céu se abre sobre quem confia. Davi reconhece isso e entrega tudo a Deus: sua dor, sua guerra, seus inimigos, sua nação. E termina o salmo com louvor, não com queixa. Ele não apenas sobreviveu ao caos, ele terminou adorando. Porque a salvação que vem do Senhor é maior do que qualquer ataque do inimigo. Receba essa palavra hoje: a salvação do Senhor está sobre você. E com ela vem a bênção, a proteção, a paz, o descanso e a restauração. Nada pode impedir o que Deus já decretou. Sua salvação é presente, contínua e eterna. Que essa verdade se firme no seu coração e que você caminhe com a certeza de que a mão do Senhor está sobre toda a sua vida do começo ao fim. O Salmo 3 não é apenas um registro de dor, é uma arma espiritual forjada na fornalha da aflição. Davi o escreveu em fuga, mas cada palavra carrega poder para quem enfrenta guerras invisíveis hoje. Quando declaramos este salmo em oração, ativamos promessas eternas. Ele se torna escudo contra os inimigos ocultos, força para a alma cansada e luz para os dias escuros. É uma oração poderosa que transforma o campo de batalha em altar de vitória. Use este salmo com fé. Leia-o em voz alta quando o medo quiser dominar. Proclame suas verdades quando pensamentos negativos tentarem te paralisar. Que cada versículo seja como uma espada cortando as mentiras do inimigo. A palavra de Deus nunca volta vazia. E quando oramos com base nela, entramos em concordância com o céu. Esse salmo não é um desabafo, é uma declaração de guerra contra toda opressão espiritual. Davi nos ensina a não fugir do confronto, mas a enfrentá-lo de joelhos. Ele nos lembra que a batalha espiritual se vence com oração, confiança em Deus e exaltação da sua fidelidade. E que mesmo cercados, não estamos sozinhos. Mesmo em queda, podemos nos levantar.
Mesmo em dor, podemos descansar. O Salmo 3 é um chamado para resistir, lutar e vencer com fé inabalável. Quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, lembre-se, você tem uma arma poderosa em suas mãos. Declare: Senhor, Tu és meu escudo. Eu não temerei. A salvação vem de Ti. Use essas palavras como alicerce da sua fé. Elas foram escritas em lágrimas, mas carregam a força da vitória. O Salmo 3 é escudo, é espada, é refúgio. É alívio para o aflito e munição para o guerreiro espiritual. Que este salmo se torne parte da sua rotina. Que ele habite seus pensamentos, suas orações, sua alma. Que em cada batalha, você se lembre a vitória já foi garantida. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. A palavra é viva. O Espírito é real. E quando a fé se une à verdade, nada pode nos deter. Use o Salmo 3 como arma espiritual e vença, todos os dias, em nome de Jesus. O Salmo 3 é um convite à confiança inabalável em meio às tempestades da vida. Ele nos mostra que, mesmo perseguidos, traídos ou cercados por inimigos ocultos, podemos descansar em Deus, encontrar paz interior e experimentar libertação espiritual. É um lembrete de que a proteção divina nos envolve, a oração constante nos fortalece, e a vitória está garantida para aqueles que colocam sua fé no Senhor. Agora, reflita comigo em qual área da sua vida você mais precisa confiar que Deus é o seu escudo. Qual batalha espiritual você tem enfrentado em silêncio? Lembre-se, você não está sozinho. Deus vê, ouve, age e cuida. Ele está contigo em cada passo. Confie, clame e continue caminhando com fé. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe seu testemunho, sua luta ou até sua oração. Seu relato pode fortalecer a fé de outras pessoas que também estão travando suas batalhas. E se esse conteúdo edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, e isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais corações sedentos por esperança. E tem mais um vídeo especial esperando por você. Ele está aparecendo aí na tela agora mesmo. Clique e continue sendo abençoado. Que o Senhor te fortaleça, te proteja e te exalte. Até a próxima, e que a paz do nosso Deus esteja sempre com você.